Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu quero começar esse nosso vídeo fazendo uma pergunta que muitos de nós talvez tenhamos vergonha de responder em voz alta. Como está sua alma? Por fora, você pode estar com um sorriso no rosto, uma postura de fé, mas e por dentro? O que realmente está acontecendo? O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem de salvação para o pecado, mas é também uma mensagem de cura para a alma. E hoje vamos falar sobre algo que muitas vezes fica nas sombras da nossa fé: a cura interior e a saúde mental. O mundo moderno nos apresenta um fardo muito grande, um fardo de ansiedade, de depressão e traumas que, sem uma base do Evangelho, podem nos esmagar. Muitos de nós, mesmo sendo cristãos, carregamos feridas emocionais e mágoas profundas, e também um cansaço mental que muitas vezes nos impede de viver a vida plena que Cristo nos prometeu. Só que a Bíblia não ignora esse sofrimento, muito pelo contrário, ela o acolhe. Ela reconhece que a dor da alma é tão real quanto a dor física, e é nela que encontramos uma esperança de cura. Qual é a ferida que você tem carregado em silêncio? Qual é a dor na alma que você tem tentado esconder? Querido, minha querida, saiba que a sua dor é válida e que Jesus Cristo deseja curá-la. Olha só, o Evangelho não é apenas para o seu espírito, mas para a sua mente e para o seu coração. Você não está sozinho na sua luta. Deus te vê. Agora, é importante também nós entendermos o que são esses traumas e essas feridas. E olha que interessante, a mensagem central do Evangelho é a de um Deus que se importa. E ele se importa tanto que ele enviou seu Filho para nos salvar. E essa salvação não é apenas para a vida eterna, mas é para a nossa vida aqui, agora, incluindo a nossa saúde emocional. E lá no Salmo capítulo 34, verso 18, existe uma promessa, e é uma das promessas mais lindas e poderosas da Bíblia. Lá diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Olha que maravilha. Ele é um Deus que se aproxima da dor. E essa promessa é um bálsamo para a nossa alma. Deus não está distante quando a sua alma está em pedaços. Ele não te julga pela sua depressão ou pela sua ansiedade, muito pelo contrário, ele se aproxima de você. Ele está perto de quem tem o coração quebrantado. E muitos de nós, meu querido e minha querida, carregamos esses traumas que se tornaram feridas abertas à nossa alma. Alguns traumas de infância, palavras de rejeição que nós ouvimos, violência que nós presenciamos. Essas feridas, elas não vão desaparecer com o tempo. Elas acabam se tornando parte de nós e também acabam influenciando as nossas decisões, os nossos relacionamentos e até a nossa imagem, a imagem que nós temos com relação a Deus. E esses traumas são instalados de duas formas principais. A primeira delas é por repetição. Uma criança, por exemplo, que ouve durante toda a sua vida de seus pais que não é inteligente ou que não é bonita, ela passa a acreditar nessa mentira. E anos depois, já adulta, como cristã, como cristão, quando Deus o chama para algo, para um ministério, a voz da infância ainda ecoa na sua mente, dizendo: olha, você vai falhar. E essa repetição se torna uma ferida que precisa ser curada pela voz de Deus. A segunda maneira é por um forte impacto emocional. Um único evento, por exemplo, como um acidente, a perda repentina de um ente querido ou uma traição profunda, tudo isso pode gerar uma ferida emocional tão grande que o coração se fecha para a dor. E isso acaba criando barreiras de proteção que também impedem a graça de Deus de entrar. E aí você me pergunta, e quais são as consequências? Elas são silenciosas e elas são profundas, elas são complexas. Essas crenças, esses traumas podem gerar autossabotagem, que é quando uma pessoa se sente indigna de ser feliz, de ter sucesso, então ela inconscientemente destrói tudo que ela construiu. Pode trazer dificuldades de relacionamento, por exemplo, medo de ser ferido novamente, e isso leva a uma incapacidade de confiar ou de se entregar em relacionamentos saudáveis, mesmo dentro da igreja. A baixa autoestima, que traz uma ferida da rejeição, e essa ferida da rejeição leva a uma constante sensação de que a pessoa não é boa o suficiente. Isso acaba impedindo ela de aceitar o amor de Deus, o amor de outras pessoas e de servir com confiança. E o principal e mais perigoso, a ansiedade e depressão. O peso do passado, meus queridos, e o medo do futuro se unem.
E isso gera uma constante luta que se manifesta em ansiedade e depressão. E essa luta interna, muitas vezes, não tem uma causa aparente para quem está olhando isso de fora. A cura interior começa quando nós paramos de esconder as nossas feridas e as levamos para a luz de Cristo. É um processo de arrependimento, de perdão, é um processo de renovação da mente. E você? Você tem levado as suas feridas para os pés de Cristo? Ou você tem tentado esconder a sua dor, acreditando que um cristão não deve sentir? A cura começa quando você confessa a sua vulnerabilidade a Deus. A sua vulnerabilidade não é uma fraqueza. É a porta de entrada para a graça e o poder de Deus poderem agir na sua vida. Mas existem algumas ferramentas para que você possa renovar a sua mente. O Evangelho não nos deixa sozinhos nessa jornada de cura. Ele nos dá essas ferramentas práticas para a nossa saúde mental. E a primeira ferramenta é a oração como remédio. 1 Pedro 5, versículo 7 nos diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então a oração não é um ritual vazio. A oração é um ato de entrega. É o momento de você abrir o coração, de lançar todo o peso sobre Jesus e confiar que ele realmente se importa. A segunda ferramenta é o poder do perdão. Muitas feridas emocionais são causadas por pessoas. E a cura só é completa quando, pelo poder do Espírito Santo, conseguimos liberar o perdão. Isso não significa que a atitude da outra pessoa foi correta e que você precisa ser amiga dela, não. Mas significa que nós não vamos mais carregar o veneno do rancor, que só nos adoece. O perdão liberta e o perdão nos conecta à cruz de Cristo, onde o maior perdão foi manifestado. O terceiro é usar a comunidade como um refúgio. A igreja, o corpo de Cristo, é um lugar de cura e de apoio. É na comunhão, é no compartilhamento, é na oração uns pelos outros que encontramos força para continuar. O Evangelho nos tira do isolamento da dor e nos coloca em uma comunidade de amor e de aceitação. E claro, não menos importante, a busca por ajuda profissional. A Bíblia nos capacita a buscar sabedoria em todas as áreas e a saúde mental não é uma exceção. A busca por um terapeuta, um conselheiro cristão, não é um sinal de falta de fé, muito pelo contrário, é um sinal de humildade e sabedoria. É um reconhecimento de que Deus também age através do conhecimento humano para nos ajudar a processar e a curar as nossas feridas. Queridos, a cura da alma é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia. Essa cura é uma jornada de fé, de paciência e também de disciplina. Mas a promessa de Jesus é clara. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, você tem usado as ferramentas que Deus te deu? Você tem lançado suas ansiedades sobre Ele? Você tem buscado o apoio da sua comunidade de fé e, se necessário, você tem buscado ajuda profissional? A sua jornada de cura é um testemunho vivo do poder de Deus. Cada passo em direção à cura é um passo em direção à liberdade em Cristo. Agora, chegando aqui no final do nosso vídeo, eu quero te fazer um convite. Um convite muito especial para você que vive com uma ferida na alma. Para você que se sente oprimido ou oprimida, cansado ou cansada, sem forças. O Evangelho te chama para a cura. A sua história de dor pode ser a sua história de maior redenção. Não permita que a vergonha ou o medo te impeçam de buscar a cura que Jesus já conquistou na cruz. Ele já levou sobre si todas as nossas dores, incluindo as dores da nossa mente. E o convite é para você parar de carregar sozinho e entregar tudo para Ele. Eu quero te convidar nesse momento a orar, para que nós possamos fazer aqui um ato de fé. Ore comigo como sinal de que você está pronto, está pronta para entregar suas feridas emocionais a Jesus e a começar uma jornada de cura para a sua alma.
Ore como um sinal de que você acredita que o Evangelho é o remédio para o seu coração. Vamos orar, feche seus olhos e ore comigo. Santo Deus, Pai nosso que estás nos céus, nos colocamos agora, Senhor, diante de Ti, com as nossas almas feridas e corações cansados. Pedimos que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, a nos ver como Tu nos vês. Que o Senhor cure nossas feridas, que o Senhor nos liberte do peso da ansiedade e da depressão. Nos ajuda, Senhor, a viver a Tua paz que excede todo entendimento, que excede toda a nossa expectativa. Nós Te pedimos tudo isso não porque nós somos merecedores, Pai, mas pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, a sua história de dor pode se tornar uma história de glória, e a sua cura será um testemunho do poder do Evangelho para a mente e para o coração. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte e compartilhe, envie esse vídeo para mais pessoas, para ajudar que mais pessoas possam receber essa mensagem e também ajudar bastante aqui o nosso canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe e até lá.